Eu acho que a gente deve ter em mente as várias facetas do Sérgio Moro para esse processo de cassação que se aproxima. O Sérgio Moro, entre outras coisas, sempre foi um manipulador da imprensa e sempre foi utilizado pela imprensa para vender notícia, tanto que a imprensa mainstream o transformou numa espécie de herói, quando nós sempre soubemos que se tratava de um crápula, se tratava de um engodo, se tratava de um grande canário usando toga. Mas o fato é que não era nenhuma surpresa para ninguém que o Sérgio Moro utilizava a imprensa. E por que eu digo que não é surpresa, Ivan? Porque o Sérgio Moro escreveu um artigo acadêmico. Se é que a palavra acadêmico e Moro cabem na mesma sentença. Eu acho que não cabem. Eu acho que o Conde não tem essa capacidade para ser chamado de acadêmico. Mas ele escreveu um artigo que foi publicado, inclusive, pela Conjur. Pode botar aí na tela que isso, em 2004, ele publicou esse artigo aí chamado Considerações sobre a Operação Mãos Limpas na Itália. Está lá, Sérgio Fernando Moro, no Conjur, publicou em outros locais também. Pode tirar, Gui, por favor. E aí, nesse artigo, entre outras coisas, Ivan, o Sérgio Moro, em 2004, portanto, 10 anos, um pouco menos de 10 anos antes da Operação Lava Jato ser iniciada. O que o Sérgio Moro diz nesse artigo sobre a Operação Mãos Limpas é o que ele vai implementar quando ele passa a ser o titular da Operação Lava Jato. E é muito impressionante como ele anuncia todas as bizarrices, todas as ilegalidades que ele cometeu com a maior fluidez, com a maior cara de pau, num artigo supostamente acadêmico. Né? Ele fala como a Operação Mãos Limpas usou a imprensa, como construir uma imagem na opinião pública, como construir uma cognição coercitiva, aquilo que eu chamo de condução coercitiva da cognição pública, para fazer com que o público se voltasse para um determinado lado, contra um determinado espectro político, e como que ele fazia com que a imprensa comprasse tudo, porque era uma via de mão dupla. A imprensa comprava o Sérgio Moro para poder vender notícia e também para combater o espectro da esquerda, que estava no poder, e, ao mesmo tempo, ele usava a imprensa com vazamentos seletivos e etc. E o mais incrível, o Ivan, é que eu estava pesquisando sobre o tema, para um artigo que eu estou escrevendo, e percebi que a própria Folha de São Paulo, que sempre foi contra os governos do PT, publicou um artigo em que falava sobre esse suposto artigo acadêmico, falo suposto porque é acadêmico entre muitas aspas, do Sérgio Moro, e fazia uma comparação entre o que realmente aconteceu na Operação Mãos Limpas, dissecado pelo Sérgio Moro neste artigo, e o que aconteceu com a Operação Lava Jato. Vamos começar pela primeira, pelo uso da imprensa. Bota aí no ar, por favor, Gui. Então, em 2004, no artigo do Sérgio Moro, ele dizia o seguinte: os responsáveis pela Operação Mãos Limpas fizeram largo uso da imprensa, com efeito para desgosto dos líderes do Partido Socialista Italiano, que eles nunca pararam de manipular a imprensa. A investigação Mãos Limpas vazava como uma peneira. Repare, ele investigou, ele pesquisou a forma como a Operação Mãos Limpas vazava seletivamente informações para punir o Partido Socialista Italiano. Aí a Folha de São Paulo faz uma comparação com hoje. Hoje é 2015, 2016, quando isso foi publicado. Na Operação Lava Jato, como em qualquer caso dessa natureza, e com essa repercussão, isso não é diferente. Vários réus advogados reclamaram do que chamam de vazamentos seletivos. Pode tirar, Gui, por favor. Esse é o meu primeiro ponto, os vazamentos seletivos, Ivan, que todo mundo lembra que o Sérgio Moro fazia. Todo mundo lembra da gravação de Dona Marisa, todo mundo lembra da gravação da Dilma, quando o Lula ia tomar posse como ministro da Casa Civil, que possivelmente poderia evitar o impeachment, e outros, isso estou falando de gravações, tá? Fora informações que eram seletivamente vazadas para a imprensa e que, inclusive, geraram um livro do filho da Miriam Leitão, o Vladimir, que é repórter da Globo, que escreveu um livro sobre a Lava Jato, enaltecendo a Lava Jato. Então, tudo isso já estava dito. Toda a imprensa já sabia que o Sérgio Moro utilizaria essa própria imprensa para se promover e para fazer uma condução coercitiva da cognição pública, para levar a opinião pública a acreditar que tudo que ele estava fazendo era legal e que
todos aqueles que ele investigava na esquerda, porque era uma investigação seletiva, eram não só culpados, como eram os bandidos da questão. Ou seja, ele era um mocinho numa guerra santa contra os bandidos que ele elegia e a quem ele perseguia. E fez isso baseado numa operação que fez a mesma coisa. Uma operação que não se limitou a combater uma máfia na Itália, mas se combateu um partido político, vazando coisas sobre o partido político, que era o Partido Socialista Italiano. Ele imitou. Então, o que eu quero provar com isso, Ivan, é que todo mundo estava avisado que o Sérgio Moro faria dessa maneira, porque ele havia escrito um artigo. E a própria Folha de São Paulo, imprensa mainstream, publicou isso, mostrando que ele tinha essa prática, muito antes da Vaza Jato. Não precisou da Vaza Jato mostrar que ele combinava com o Ministério Público as investigações, que ele combinava como inquirir as testemunhas, que ele escolhia, inclusive, membros do Ministério Público para serem os inquisitores. Vamos lembrar da Laura Tesler, né, que ele dizia que ela não podia fazer as inquisições porque ela era muito fraca, numa conversa que ele teve com o Dallagnol. Isso é como um juiz de futebol parar o jogo e chamar um dos técnicos e dizer, olha, tira o teu centroavante porque ele não sabe fazer gol, coloca outro centroavante. Era basicamente isso que o Sérgio Moro fazia. E aí ele conduziu a opinião pública. E ele também se baseou nisso na Operação Mãos Limpas. Coloca aí mais o número 3, por favor, Gui, quando a Folha de São Paulo fala sobre opinião pública. Então, no artigo que o Sérgio Moro escreveu em 2004, ele diz, apesar de não existir nenhuma sugestão de que algum dos procuradores mais envolvidos com a investigação teria deliberadamente alimentado a imprensa com informações, ele fica disfarçando um pouquinho, os vazamentos serviram a um propósito útil. Olha ele falando, propósito útil. O constante fluxo de revelações manteve o interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. Olha só, interesse do público elevado e os líderes partidários na defensiva. O nome disso é agendamento público. Isso na teoria do jornalismo, no meu livro, chamado Teoria do Jornalismo, eu tenho um capítulo dedicado só à teoria do agendamento. Quando o Sérgio Moro utiliza essa técnica, ele está agendando o debate público. Então, ele está formando a cognição do público. Ele usa a estratégia de dizer não só o que você vai falar, mas como você vai falar, mantendo sempre o assunto na mídia. Então, toda hora tinha uma fase da operação, toda hora ele alimentava com um vazamento seletivo e toda hora ele fazia com que os líderes de esquerda ficassem na defensiva. Exatamente como foi feito pela Operação Mãos Limpas. De novo, o artigo é de 2004. E aí a Folha de São Paulo coloca o que foi feito em 2015, que quando isso foi publicado. Coloca aí, Gui. Então, em 2015, a Força Tarefa da Lava Jato dá notável importância à forma como as informações sobre os casos são veiculados. Os resultados são perceptíveis. O Datafolha, nesse ano, o tema corrupção passa a ser visto pelos brasileiros pela primeira vez como principal problema do país. Então, ele pautou as conversas. Isso é o agendamento público das questões. Então, o problema do Brasil não era mais a fome, o problema do Brasil não era mais o desemprego, mas sim a corrupção. O relator da Lava Jato no STF, Teori Zavascki, na época, ele estava vivo, já afirmou que é um perigoso canal de vazamento de informações sigilosas para beneficiar pessoas poderosas. Então, era esse o agendamento. Então, ele veiculava informações para acabar com a reputação de uns e para proteger outros. Vamos lembrar que ele nunca chegou perto de Aécio Neves, nunca chegou perto de Michel Temer, nunca chegou perto de João Dória, nunca chegou perto dos queridinhos da direita que ele protegia. Era sempre seletivo. Mas, de novo, conforme a própria Folha de São Paulo coloca nesse artigo, e o próprio Moro confessa, no artigo que ele publicou em 2004, isso é feito de maneira deliberada, proposital. Está lá, basta lerem o artigo, gente, é público esse artigo, e é impossível que os diversos setores da imprensa não soubessem dessa intenção do Moro e não soubessem que o Moro fazia isso. Isso está lá com provas robustas, como ele foi capciosamente nefasto, como que ele teve a intenção de fazer isso. E como se não bastasse, a gente teve uma matéria publicada no Brasil de Fato, em que uma ex-assessora dele falava sobre isso deliberadamente. Coloca no ar aí, Gui, por favor. Então a gente tem aí Cristiane Machiavelli, aliás, que nome interessante, né, Ivan? Cristiane Machiavelli. Então, Maquiavel teria muita inveja disso. Ela diz aí, matéria do Brasil de Fato, ex-assessora de Sérgio Moro, confessa, a imprensa comprava tudo. A imprensa comprava tudo que ele falava. E a gente tem aí o João Roberto Marinho e o ex-diretor-geral da TV Globo, o Carlos Henrique Schroeder. Pode tirar, por favor.
Gui. Então, além de tudo isso que já foi comprovado nas palavras do próprio Moro, ou melhor, na letra do próprio Moro, que escreveu o artigo dizendo que faria tudo isso, a própria assessora dele confessa. Né? O Sérgio Moro, ele usava a imprensa e a imprensa comprava tudo que ele dizia. Tanto é que ele recebeu esses diversos prêmios, né? Daí, esses prêmios da TV Globo, os prêmios do Instituto LIDE, né, que era presidido e voltou a ser presidido agora pelo João Dória. Tem aquelas famosas fotos dele recebendo esse prêmio ao lado do Michel Temer e ao lado do João Dória, né, cochichando, como dizendo, aí, estamos aí acabando com a esquerda. Então está tudo isso deliberadamente comprovado. Mais uma vez, vocês que estão nos assistindo, eu convido vocês a lerem esse artigo do Sérgio Moro, que está lá, ele confessando como ele utilizou a Operação Mãos Limpas, muito antes da Lava Jato existir. E só para finalizar, Ivan, a gente ir para o giro de notícias, aí vem a verdadeira face do Sérgio Moro, que é o que está publicado na atual edição da revista Fórum. Coloca aí no ar, por favor. É isso. Sérgio Moro, PM réu por homicídio e plantar drogas, atuou na pré-campanha à presidência dele, Sérgio Moro, antes dele sair renunciar à candidatura à presidência e virar candidato a senador. O sargento da PM de São Paulo, Gledson Apolinário, é acusado de executar 2 jovens na periferia de São José dos Campos. Pode tirar. E aí aparece o verdadeiro Sérgio Moro, que não só é aquele canalha da Vaza Jato, como é esse muito parecido com o Bolsonaro, que emprega milicianos, emprega assassinos, ou na sua campanha, ou no seu gabinete. Como ele não tinha gabinete, estava tentando ter um gabinete, empregava na própria campanha eleitoral. Este é o ex-juiz Sérgio Moro, o ex-ministro Sérgio Moro, o atual senador, que deixará de ser em breve, será cassado. Agora a gente vai ter em novembro, já está marcado, em novembro, o mês que vem, a gente deve ter um resultado da ação no TRE do Paraná, e mesmo que o TRE do Paraná não tire o mandato, não casse o mandato do Sérgio Moro, no recurso ao TSE, que será feito no ano que vem, ele acabará sendo cassado por 5-2, como foi o resultado de ontem, tanto contra o Bolsonaro, como contra o Walter Braga Neto. Então, era isso, Ivan. Eu queria só mostrar, com as próprias palavras do Sérgio Moro, que ele sempre foi um canalha utilizando a imprensa para fins obtusos. E ele confessa isso no artigo 2004, que eu convido vocês todos a ler.